Fala, concurseiro! Quais as lições que a gente tem que tirar dessa pancada que foi a prova da PRF? De maneira muito assertiva, o que a gente tem que se atentar para não ser pego de surpresa, como foi nesse concurso da Polícia Rodoviária Federal? Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e muita gente foi pego desprevenida por essa prova da Polícia Rodoviária Federal. Tanto é verdade que muita gente achou essa prova difícil ou muito difícil. Eu fiz uma enquete com mais de 1.000 pessoas e mais de 60% das pessoas acharam essa prova ou difícil ou muito difícil. Mas a gente precisa agora juntar os cacos, né, como já falei no vídeo aqui, e entender quais as lições que a gente vai tirar dessa prova para as próximas provas. Tem muita gente no desespero, muita gente falando: os cursinhos acabaram, os coaches acabaram. Assim, nossa, como se essa prova tivesse mudado o mundo dos concursos. E não é para tanto. Foi uma prova que foi difícil em geral, teve algumas matérias que foram no mesmo nível, trânsito foi no mesmo nível, direito administrativo foi no mesmo nível, e outras matérias também, mas teve coisas que foram diferentes, que o CESP não trazia como tendência nos últimos concursos e trouxe nesse concurso da PRF. E não trazia como tendência nos concursos policiais, porque em outros concursos a gente até poderia ver isso daí mais. E o que eu vou falar? Eu vou falar de 3 ensinamentos que a gente tem que tirar dessa prova da PRF. E não são ensinamentos, eu acho que... Cara, eu sentei, estudei a prova, tô aqui com os papéis aqui, as anotações. Inclusive, o último ensinamento é bem legal e vou trazer até alguns bônus para a gente pensar aqui, além desses 3 ensinamentos. Então, segue comigo. Primeiro ensinamento. Português foi decisivo. Português foi uma prova muito interpretativa, com bem menos gramática do que se esperava. E certamente foi decisivo. Mas como que eu estou baseando isso daqui? É o seguinte, eu fiz uma pesquisa com 4.700 pessoas e 59% achou a prova de português a prova mais difícil do concurso. Se você está estudando para a PF, a última prova de português da PF também foi bem complicada. Mas essa prova teve alguns textos difíceis e o pessoal se embananou muito. Teve, assim, um índice de acerto muito baixo. Hoje, pelo olho na vaga, o índice de acerto da prova da Polícia Rodoviária Federal de 2021 foi 27%. Tem índices de acertos menores em constitucional, em física, em raciocínio lógico matemático. Só que a gente tem que lembrar que nós estamos falando aqui de muitas questões, né? Nós estamos falando aí em 20 questões, em mais de 20 questões na PF. Então, português ele vai ser decisivo. E eu, se eu fosse você, eu dava uma pegada em interpretação para você chegar com ritmo na prova. Porque muita gente fala, interpretação eu sei fazer, então eu não vou estudar. Mas é importante que você esteja bem alinhado com o tipo de pensamento da banca, aquela questão de inferência, a questão de quando está explícito no texto, quando não está. Então, você se acostumar e estar bem alinhado com o tipo de interpretação da prova do CESP. Segundo ensinamento. Então, primeiro ensinamento, o português vai ser decisivo e se prepare, sobretudo, na interpretação. Segundo, preste muito atenção aos detalhes da redação. Uma coisa que tornou essa prova difícil foi a redação, porque as pessoas estavam esperando ali uma diversidade de assuntos dentro da PRF. E veio sobre acidentes de trânsito, sobre incremento no número de mortes com inovação legislativa. Então, assim, foram vários assuntos dentro de um tema de redação. Então, você tinha que falar sobre inovação legislativa, sobre o novo CTB, sobre a nova lei seca e... Para piorar, ele trouxe um gráfico que era muito contraintuitivo, ou seja, você acredita que com uma nova lei pode diminuir o número de mortes, por exemplo, e o gráfico mostrava que os números, apesar que com a nova lei eles caíram, depois eles aumentavam de novo. Então você tinha que, dentro de toda essa complexidade, discutir lá os 3 pontos, eu não vou entrar aqui em detalhe, e é interessante que você dê uma olhada, se você não fez esse concurso da PRF e vai fazer a PF, para você entender a complexidade daquilo e na tua redação pode ser algo parecido, apesar que a Polícia Federal tem como costume não cobrar algo muito ligado à carreira, né? Então já teve pena de morte, sobre assuntos assim que são mais à margem, né? A PRF vai muito especificamente. Então, se prepare para você
discutir vários pontos de você estar sempre atento aos gráficos, porque muita gente deixou passar essas coisas e isso é muito ruim. Preste muito atenção aos detalhes da redação e treine a redação, porque muita gente fala, eu sou bom em redação, já vi muito aluno falar isso, mas o grande desafio da redação é você chegar lá e fazer no tempo adequado, porque muita gente foi mal na prova da PRF porque demorou muito em português, que estava difícil, como eu já falei, demorou muito em redação, porque tinha muita coisa para colocar ali, muito ponto para você analisar, e isso acabou prejudicando toda a prova. Terceiro ponto, e esse ponto aqui eu acho que é um dos mais importantes, esteja mais atento à jurisprudência. Se você acompanha os vídeos do canal, eu sempre falei que jurisprudência caía muito pouco nas provas do CESP na área policial. E isso daqui era estatística, você analisava, você via que caía muito pouco realmente. No ano na última prova da PRF, se você for analisar lá essa última prova, a gente tinha 4 questões envolvendo jurisprudência. Claro que uma dessas questões foi anulada, mas a intenção da banca era cobrar 4 questões de jurisprudência. Hoje nós temos aí 7 questões de jurisprudência. Houve um aumento muito grande. Claro, tivemos aumento aí também de 5 questões, mas é quase um aumento de 100%, né, de questões de jurisprudência. Então, matérias que antes não caía nada de jurisprudência, por exemplo, constitucional, era só questão de lei seca, questão muito simples. Ele chegava lá e falava, olha, o policial rodoviário federal tem a seguinte competência, você ia no 144 e matava, o iminente perigo público, ia lá no artigo 5º e matava a questão. Agora, não, essa prova foi jurisprudência sobre liberdade de expressão, jurisprudência sobre habeas data, Então, o que eu faria se eu fosse prestar o concurso da PF? Fique mais atento à jurisprudência. Não iria ao extremo, e eu já vi gente falando, não, eu vou ler informativo. Você que não sabe, informativo são todas as jurisprudências que têm saído recentemente. Não foi isso que a prova cobrou. O que a prova cobrou foram jurisprudências assim bem pacificadas, jurisprudências que são bem importantes em determinados casos. Os informativos são coisas mais recentes e a prova não cobrou nesse sentido. Então, ficaria mais atento às jurisprudências, porque elas caíram muito mais, aí quase que 100%. Claro, aumentou o número de questões também, mas ainda assim a gente tem muito mais jurisprudência. Deixa eu falar alguns bônus aqui. Eu acredito que a prova também teve muito mais questões de jurisprudência, mas também questões de doutrina a gente verificou mais. Mesmo na prova de constitucional a gente teve mais questões de doutrina. Então, fica atento a isso daí. O grau de dificuldade em geral aumentou de algumas matérias como constitucional. E outro ponto que você tem que verificar é essa questão do tempo da prova, para você estar muito atento a isso e não fazer como muita gente fez, e eu até vou deixar o card aqui, que muita gente, dado o grau de dificuldade da prova, por consequência, começou a marcar menos questões. Então, deixou muitas questões em branco. E daí a pessoa, nesse desespero de tempo e olhando a pouca quantidade de questões que acabou fazendo, a pessoa começou a marcar, a chutar. Então, eu tive vários relatos, até de alunos, que nos treinos, nos simulados, a pessoa deixava algumas questões em branco, não chutava, e começaram a sair chutando na prova em desespero. E muita gente se arrependeu. Se você duvida do que eu estou falando, vai nesse vídeo aqui. Não precisa nem assistir o vídeo. Veja os comentários dos alunos, quantas pessoas vão falar para você, olha, eu estava fazendo a prova, eu estava ali acertando uma certa quantidade, só que eu achei que eu estava deixando muita questão em branco e comecei a chutar. E esse chute foi ruim. Toma cuidado com essa situação, porque certamente foi um ensino da prova da PRF. E você? Qual o ensinamento que você acha que dá para a gente tirar da prova da PRF? Deixa nos comentários. Deixa a tua curtida também, ajuda bastante o canal. Me segue lá no Instagram, @rendimentovolts, e bora estudar. Valeu, pessoal!